Olá, meu bichinho, minha bichinha, o pai chegou para iniciarmos uma jornada maravilhosa pelo mundo da mecânica clássica. A mecânica clássica é aquela parte da física, como vocês já sabem, que estuda os movimentos, suas causas e efeitos, assim como as energias associadas a esses movimentos, energias potenciais e energias diversas, como por exemplo energia cinética, energia elástica, energias de campo e de contato, dentre outras. Então, você deve se perguntar, professor, para que a gente precisa aprender mecânica clássica se a gente já está na mecânica quântica? Bom, a resposta para essa pergunta é muito simples. Primeiro, para que a gente entenda a mecânica quântica, a gente tem que ter uma base sólida dos rudimentos da física, da parte inicial da física, que é a mecânica clássica. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é que a mecânica quântica e a mecânica clássica elas se diferem em vários aspectos. O principal deles é que as escalas, a gente vai falar bastante sobre escala aqui nessa disciplina, mas as escalas dessas duas frentes da física elas são bem diferentes. A mecânica clássica ela se preocupa com movimentos de partículas e de corpos rígidos, corpos maiores, etc. Mas a mecânica quântica ela se preocupa com tamanhos muito pequenos, a nível atômico ou subatômico, e ao mesmo tempo, em geral, energias muito altas. Então, por isso que a mecânica quântica ela é uma novidade, né? Porque com a chegada das novas tecnologias, você consegue chegar aos níveis quânticos, que são os níveis com energias até então não entendidas, com energias quantizadas e ao mesmo tempo com escalas muito pequenas. No fim das contas, como eu já falei, hoje nós vamos iniciar a nossa jornada maravilhosa pela lindíssima mecânica clássica. Nós vamos falar sobre muitas coisas que vocês já ouviram, algumas coisas que vocês nunca ouviram, mas que não tiram a beleza da mecânica clássica. A mecânica clássica ela tem início, as descrições da mecânica clássica, veja, a gente fala de movimento dos corpos desde os gregos, então eu vou deixar um vídeo também para vocês verem esse vídeo, porque é um vídeo um pouco mais básico, mas é importante saber da história da física, né? Então, a mecânica clássica ela tem origem com os gregos, movimento dos corpos, queda livre, mas isso começou a ter uma formalidade, digamos assim, mas não uma formalidade bruta, uma formalidade elegante, quando a gente passou a fazer isso associando a matemática. E isso teve origem com o grande Galileu. O Galgal é o cara, assiste esse vídeo que está aí na descrição também, para que vocês entendam um pouco melhor sobre a origem da física, como a conhecemos como física e quais são as diferenças entre física e filosofia. Isso é importantíssimo para que você entre no maravilhoso mundo da física. Galileu, e aí um quase contemporâneo do Galileu, eu digo quase porque eles viveram, essa pessoa que eu vou falar, viu, alguns anos depois, mas um quase contemporâneo de Galileu e que usou muitas das pesquisas do Galileu para fundamentar a sua pesquisa. Tem uma frase muito interessante dele, que é o Newton, né? Então, já falando aí para vocês que é o Newton. Teve uma frase muito interessante do Newton, que foi: se eu cheguei até onde cheguei, alguma coisa assim, não lembro bem as palavras. Se eu consegui chegar onde eu cheguei é porque eu me baseei ou me alavanquei, alguma coisa assim, em ombros de gigantes. Então é uma bela frase e na verdade é o que todos nós fazemos, né? A não ser que você invente algo do zero, mas mesmo se você inventar algo, você teve a sua bagagem de vida e isso lhe levou até ter a sua ideia de criar alguma coisa. O Newton foi a mesma coisa, por exemplo, o princípio de inércia ele já tinha sido mostrado, trazido pelo próprio Galileu, por exemplo. O René Descartes falou bastante sobre inércia também. Então, tiveram algumas coisas que não tiveram origem no Newton, mas o Newton teve a sacada de também trazer a elegância da matemática para a sua descrição do mundo,
que é a física, né? A física é isso, é a descrição do mundo. Pois bem, então na aula de hoje, antes da gente falar sobre mecânica clássica, leis de Newton, etc., a gente vai falar sobre uma coisa fundamental, que é o conceito de espaço. Então vamos para o nosso quadro aqui. Ó, tô tecnológico, viu? Tá, então para começar a aula de hoje, a gente vai falar sobre um conceito fundamental para que a gente possa entender o mundo da mecânica clássica, passando pelas leis de Newton, indo até energia e assim por diante. A gente precisa de alguns conceitos básicos e essa aula de hoje a gente vai falar sobre o primeiro deles, que é o conceito de espaço. O conceito de espaço ele é um conceito tácito, a gente sabe o que é espaço. Quando a pessoa fala assim, eu preciso de espaço para respirar, você precisa... O espaço, o conceito de espaço é tácito, assim como o conceito do tempo, né? Então, espaço é o que tem, né? É o que há. É até difícil conceituar o espaço. Mas existe uma forma física de conceituar o espaço. Veja, se eu tiver um ponto situado no espaço, um ponto P aqui, situado no espaço, eu posso determinar qual é a posição desse ponto P no espaço, certo? Então, a posição nesse ponto P, se eu tiver aqui os eixos X, Y e Z, tá? Então, a posição desse ponto P no espaço, então ela vai ser, né? Eu posso chamar isso daqui de um vetor R, tá? E aí existe uma projeção de R nos sistemas XY, XZ e YZ, de modo que as coordenadas do vetor R são X na direção Y, mais Y na direção J, mais Z na direção K, onde I, J e K são os versores ou vetores unitários, certo? Na direção dos três eixos cartesianos. Então a gente já sabe disso, mas vamos relembrar aqui esse conceito de espaço. Ele é bem importante, tá? Para que vocês entendam as leis de Newton. Então existem 4 coisas fundamentais para a gente falar sobre força, por exemplo. Existem algumas grandezas fundamentais nessa primeira aula, na aula de hoje, a primeira aula do curso, nesse preâmbulo inicial do nosso maravilhoso curso de mecânica clássica, a gente vai falar sobre o conceito de espaço. Então, a gente falou que o espaço ele está descrito em 3 dimensões, que são os 3 eixos, x, y, z. A gente vai falar em algum momento nessa disciplina que existem outros formalismos de representar o espaço, como coordenadas polares, coordenadas cilíndricas. A gente vai falar sobre isso aqui nessa disciplina, mas não é agora. A gente está falando aqui, a princípio, sobre coordenadas cartesianas. Tá, então vamos ver agora operações com os vetores, tá? Operações com vetores. Ora, considere que eu tenho 2 vetores. O vetor R1, que pode ser representado como sendo x1, y1 e z1. E o vetor R2, que pode ser representado como sendo x2, y2 e z2, certo? Então, existem algumas coisas que a gente pode fazer, algumas operações que a gente pode fazer entre esses vetores, tá? A primeira delas é a soma de 2 vetores. Se eu quiser somar R1 mais R2,
eu tenho que somar os vetores componente a componente, certo? Então, existem regras, regra do paralelogramo, regra disso, regra daquilo, mas quando a gente está falando de 3 dimensões, a gente é mais usual, é mais simples utilizar a soma de 2 ou mais vetores como sendo a soma das componentes de cada vetor, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter que a soma entre os vetores R1 e R2 é x1 mais x2, y1 mais y2 e z1 mais z2. Então, nós temos a soma de 2 ou mais vetores, a gente vai somar as componentes de cada um desses vetores, tá? Simples assim. Então, isso, professor, isso a gente usa muito na mecânica clássica demais. E lembrem que isso não é só no espaço, tá? Por exemplo, a lei de Newton, a segunda lei de Newton, que é a força, né? Que é igual a massa vezes a aceleração, a força é uma grandeza vetorial. E por isso, se a gente quer tratar as forças e as relações entre duas ou mais forças, a gente tem que também ter muito em mente essa descrição vetorial das coisas, tá? Bom, uma outra coisa que a gente pode fazer também aqui é multiplicação, multiplicar um vetor por um escalar. A gente sabe que são grandezas escalares e vetoriais. Se eu tenho o vetor R como sendo x, y e z, se eu quiser multiplicar um escalar c vezes r, eu tenho que multiplicar o meu escalar c vezes x, vírgula, c vezes y, c vezes z, tá? Então, eu tenho que multiplicar o meu escalar por todas as componentes do meu vetor para ter uma multiplicação entre um escalar e um vetor. Uma outra coisa que eu posso fazer também é fazer o produto escalar entre dois vetores. É diferente do produto entre um escalar e um vetor, tá? Então, eu posso ter os vetores de novo, R1 como sendo x1, y1, z1, e posso ter o meu vetor R2 como sendo x2, y2, z2, tá? Se eu quiser multiplicar esses dois vetores, o que é que eu vou ter? O produto escalar entre eles, ou o produto entre R1 e R2, é R1 vezes R2 vezes cosseno do ângulo θ, onde o ângulo θ é o ângulo entre esses dois vetores. Lembrando que o produto escalar entre dois vetores tem como resultado um escalar. Vamos anotar aqui para vocês não se perderem, né? O produto escalar entre dois vetores tem como resultado um escalar, tá? Simples. E aí, nesse caso, meu povo, o que é que vocês precisam fazer para calcular o produto escalar? Simples, né? Se o produto escalar é um produto entre dois vetores e o cosseno do ângulo entre eles, o que é que eu preciso? Calcular o módulo de um vetor. Então, ó, se eu quiser saber o módulo de um vetor, se eu tiver um vetor R sendo x, y e z, o módulo do vetor R vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a meio, ou o módulo de R é igual a raiz quadrado de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Tá? Então assim a gente calcula o módulo de um vetor, seja ele bidimensional, tridimensional e assim por diante. Bom, uma outra coisa que a gente vai aprender a fazer aqui hoje é a determinar o produto vetorial
entre dois vetores. Então, se eu tenho os vetores R1 como sendo x1, y1, z1 e o vetor R2 como sendo x2, y2 e z2, se eu quiser o vetor S, que é o vetor soma, por exemplo, e eu quiser o produto vetorial entre esses dois vetores, R1 e R2, bom, é simples de fazer isso, e a gente vai fazer isso a partir do método da determinante, tá? Então vamos lembrar de um conceito lá da 7ª série de matrizes, determinante de uma matriz. Ora, o que a gente vai fazer? R1 vetor R2 vai ser a determinante de... Aí você coloca na primeira linha os vetores unitários I, J e K, x1, y1, z1, x2, y2 e z2, tá? Certo? E aí vocês vão fazer o determinante. Como é que faz o determinante, professor? Lá da 6ª série. Copia aqui as duas primeiras colunas e x1, x2, j, y1, y2 e multiplica assim, né? Multiplica esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, menos esse vezes esse, menos esse vezes esse, menos esse vezes esse. Então, o determinante vai ser YZ2 na direção I, mais Z1X2 na direção J, mais X1Y2 na direção K, menos X1Z2 na direção J, menos Z1Y2 na direção I, menos Y1X2 na direção K, tá? Então a gente vai ter que, se eu tenho o vetor S é igual, S vai ser, vou chamar aqui de XS, YS, ZS, certo? Então, quem são os componentes X do vetor S? XS é Y1Z2 menos Y2 Z1. Tudo isso na direção I. YS é X2Z1 menos X1Z2 na direção J e ZS. ZS é o que acompanha K, né? Que acompanha o vetor unitário na direção Z ou na direção K. É X1, Y2, está aqui, né? Y2 menos X2, Y1 na direção K, tá? Então, é assim que a gente determina o produto vetorial. Aqui são as três componentes do vetor soma, soma vetorial entre dois vetores. Ficou ruim? Não conseguiu entender? Volta, dá uma olhada de novo, verifica o que ficou ruim, mas é simples. Refaz, eu acho que é uma boa oportunidade. Refaz, faz o determinante dessa matriz, tá? E você vai encontrar o produto vetorial entre dois vetores. Bom, pessoal, então essa foi a nossa primeira aula. É a primeira de muitas, é uma jornada que vai ser bem interessante, vocês vão aprender muito, mas a mecânica clássica, vejam, não é muito diferente de uma Física 1, por exemplo, mas lá na frente a gente vai ver outros formalismos, outras formas de resolver problemas complexos.
A mecânica clássica ela se diferencia da física 1 lá do primeiro, segundo, terceiro semestre, sei lá, da física básica. Por quê? Porque a mecânica clássica ela tem formalismos diferenciados para resolver problemas que a princípio seriam muito complexos se a gente utilizar as leis de Newton. Então a gente vai falar sobre isso no futuro próximo, tá? Então no próximo vídeo a gente vai falar sobre a derivação de um vetor, tá? E a gente vai falar também sobre as outras grandezas fundamentais e que são importantes para que a gente possa entender as leis de Newton, tá? Então, obrigado pela atenção, voltem nos próximos vídeos e fui!